Olá, pessoal. Voltamos agora para falar de dicas, de conselhos, de conceitos, né? As pessoas, muitos alunos meus, ainda incorrem em alguns erros básicos, né? A gente precisa estar martelando, estar repetindo, porque a prática leva à perfeição. Então, assim, a gente vai falar hoje numa série nova, em vários episódios, 3 ou 4, dependendo da necessidade, sobre alguns conselhos, né? Porque no xadrez existem princípios gerais. Esses princípios gerais eles precisam ser obedecidos. Todo jogador precisa obedecer os conceitos gerais. As dicas já são estudadas, provadas por grandes jogadores. Lógico, os GMs, né, que estão acima do nível, eles sim podem fugir da regra, podem mudar um conceito, por simplesmente pela sabedoria deles, né? Mas nós, seres mortais, né, como a gente brinca no meio do xadrez, nós precisamos sim seguir esses conselhos para poder desenvolver e crescer no xadrez. No xadrez, assim como na vida, tudo é relativo. Então vai ter momentos que aquela coisa que você aprendeu não é necessário naquela situação. Então, assim, você tem que saber quando é que a regra é exceção. E isso é que vai, o estudo, a prática, é que vai fazer você compreender isso. Então, vamos passar para vocês algum desses conceitos. Mas antes disso, se inscrevam no nosso canal, deem o seu joinha, né? Todo mundo já sabe que o joinha é importante para a gente saber, é tipo um termômetro para a gente saber o que é que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, e para o YouTube ficar mencionando a gente para vocês quando vocês se inscrevem e ativam o sininho, certo? Vamos começar. Temos aqui uma partida que foi jogada no Alagoano entre eu, né, Rafael Ferreira, e o mestre nacional Alexandro, né? Essa partida ela vai ilustrar muito bem o que a gente precisa passar para vocês. Uma das dicas que a gente começa a entender no xadrez, sempre quando você está estudando, é que todo lance tem que corresponder a uma ideia ou algum plano. Não se deve realizar nenhum movimento sem um objetivo, né? Sem um objetivo. Então, a gente entendeu nessa partida, na posição. A gente entendeu nessa partida, na posição que eu fiquei, teve um sacrifício durante a partida, e que eu fiquei na posição de defesa, eu tive que fazer algumas escolhas, né? Algumas concessões. Né? E nesse momento, ele sacrificou uma peça e eu tinha a opção de devolver ou não a peça, o peão, a peça, preferi devolver e tinha que escolher um plano. Né? Então, assim, tudo eu não podia jogar de qualquer jeito, nem jogar o lance primeiro que vem essa cabeça, sem um cálculo, sem um plano, sem só pela intuição. Eu não estou ainda preparado, né, para isso. Só os grandes jogadores que a intuição não os traz. Então, nessa posição propriamente dita, no lance 26, ele acaba de jogar dama F3, né? Observe que eu estou com um peão a mais, mas não tem como eu tentar segurar esse peão. Então eu escolhi um plano de, no momento que eu vou devolver o peão, eu ter pelo menos uma iniciativa, né? Pela compensação. Já que eu já tinha decidido, planejado, que eu não ia defender o peão, observe que eu já tinha escolhido um plano para a oposição. Eu não podia jogar de qualquer jeito, vou atacar, como por exemplo, jogar cavalo C4 atacando o bispo. Sim, eu ia ter iniciativa. Só que de bobeira, eu vou deixar de bobeira o peão de D5. Então, o que acontece? Eu tenho que pensar num plano e escolher um plano que eu me sinta confortável, né? Na posição. Então, o que aconteceu? Eu pensei, já que ele vai recuperar o peão, eu vou poder jogar esse lance depois. Eu não preciso jogar agora, expondo o meu peão de D5, porque eu vou ter que dar outros lances de defesa. E se ele toma de bispo, eu já vou ter um contrajogo de jogar torre G5, atacando o bispo, né? Então, vai ser as opções que eu tenho. O que aconteceu? Eu joguei torre de A é 8. Para quê? Para tentar simplificar a posição e jogar com um final mais ou menos equilibrado, né? Tirando a iniciativa dele
e tentando alguma iniciativa com o meu lance futuro, que é cavalo C4. E foi o que aconteceu. Ele tomou o peão de F5, trocamos, e eu ganhei a iniciativa atacando o bispo de B2. Ele não pode voltar bispo para A1, porque vai cair o peão de A3, e eu vou ficar com 2 peões nessa ala. Já vai estar caindo o peão de B. Então, ele trocou, né, as torres, né? E depois de pensar um pouco razoavelmente, defender o bispo, eu melhorei a estrutura, defendi tudo que eu tenho ameaçado, que eu tenho vulnerável, para tentar depois trocar os bispos, entrar com o rei, ativar minhas peças. Foi essa a escolha. E nessa posição a gente terminou empatado, terminando empate a posição. Essa posição mostrou o quê? Que se eu não tivesse um plano, como eu falei, o meu plano naquela hora foi o quê? Foi primeiro solidificar a posição, não correr mais riscos e depois tentar ganhar a iniciativa para ter um contrajogo na ala da dama e com a iniciativa passar os problemas para ele. Foi o que aconteceu. Então tem que ter um plano, não pode deixar de ter um plano na posição. Outra coisa que a gente sempre tem que aprender, nossa segunda dica de hoje, é que sempre comece, quem está iniciando o xadrez, desenvolver rápido suas peças. Você não pode começar, por exemplo, o adversário joga E4, você joga mesmo lance, vamos fazer a mesma coisa, E5, aí o cara joga D3, aí você joga H6, ele desenvolve um cavalo, você D6, ou seja, isso não é legal, porque ele desenvolveu uma peça e você não desenvolveu nenhuma. A gente considera no xadrez peões e peças, para facilitar o estudo. Então, assim, sempre que tiver desenvolvendo as peças, sempre que tiver na abertura, desenvolver suas peças o mais rápido possível, né? Porque enquanto o cara está desenvolvendo as peças, você está movendo o peão, ele está colocando as peças dele em jogo. Observa, o branco já tem 3 peças desenvolvidas, o preto só tem uma. Isso não é legal. Então, o objetivo do xadrez, principalmente no início do jogo, na abertura, é desenvolver rapidamente as peças, certo? Tirar as peças, como a gente fala na gíria. Outra coisa, é convencional, nossa terceira dica, desenvolver sempre aberturas com o peão do rei ou com o peão da dama. Por que isso? Porque com os peões centrais do rei ou da dama, você já vai estar liberando as peças e dominando o centro, que é o objetivo do xadrez. O E5 tem o mesmo objetivo, dominar as casas centrais, né? Porque serão casas de apoio para algumas peças suas. Por exemplo, um cavalo pode chegar aqui, aqui, e são peças valiosas que elas ficam muito mais fortes, tendo pontos de apoio no campo inimigo, principalmente nas casas centrais. Entendeu? Por que a gente sugere que comece assim? Porque se você começar, como muita gente que está começando, né, acha que a torre vai valer, aí joga, por exemplo, A4. Esse lance não é bom. Por quê? Porque, pela teoria do xadrez, ele não faz nenhuma pressão no centro e você vai desenvolver uma torre para quê? Né? Por exemplo, vai desenvolver uma torre para quê? Se a torre ela só tem mais mobilidade, só tem mais poder no meio do jogo para o final, quando tem linhas ou colunas abertas. Por exemplo, quando você tem uma linha, uma coluna, ou uma linha, uma fileira, uma coluna, ou até uma fileira também para poder ativar. As torres elas não vão ter poder com um monte de peça no tabuleiro. Então, não é legal você desenvolver as peças sem objetivo, né? Você não precisa sair com o peão da torre, como muita gente faz. Então, opa, tá dando um probleminha aqui para eu desativar. E agora? Certo. Então, não tem sentido você começar com os peões das alas, porque você não vai ter sucesso. Até porque a torre vai ser um alvo fácil com um monte de peça no tabuleiro. Outra teoria, outra dica, outro conceito é que desenvolva primeiro os cavalos do que os bispos. Por que isso? Por que primeiro os cavalos do que os bispos?
Porque os cavalos, eles vão atuar muito bem já no centro, né? Observe que o cavalo já ataca essas 3 casas, né? Essas 4 casas, por exemplo, aqui. Ataca essa e essa. O primeiro motivo é esse. E o segundo motivo é que os bispos, eles já têm um poder de ação desde a sua casa inicial. Por isso que quando você tem tirando primeiro os cavalos, você já vai deixar os bispos por si só ativos, certo? Outra dica, não mova a mesma peça 2 ou 3 vezes na abertura. Isso se chama tempo. No xadrez, o tempo não é só o tempo do relógio. O tempo é tipo uma medida de velocidade, né? De iniciativa, por exemplo. Podemos falar assim. Se o adversário jogou E4, você jogou cavalo C6. O adversário joga D4. Você joga cavalo B4. Observe que você moveu a peça 2 vezes e não tem nenhum objetivo claro nem vencedor, porque você está ameaçando o quê? Você está ameaçando os peões de C e de A, mas que estão defendidos pela torre e pela rainha. Então, são ataques que você não vai obter sucesso. Então, para você mover as peças, você sempre tem que tirar as peças primeiro, uma de cada vez, o mais rápido possível, porque aqui é uma perda de tempo, entendeu? Acontece uma coisa muito curiosa na abertura Alekhine, né? Só que aí já tem um objetivo, né? Quando você joga, por exemplo, quando você joga E4, que o negro joga cavalo F6, E5, o cavalo sai para D5, C4, o cavalo vem para cá. Eita, Rafael, mas eu perdi tempo, eu movi o cavalo 3 vezes, certo? Mas essa abertura ela tem uma justificativa. Você fez de propósito o branco avançou seus peões para depois você atacar os peões, né? Os peões, toda vez que avançam, eles ficam mais frágeis, né? E o cavalo ficou também na posição boa, não ficou na posição ruim, certo? Então, os conceitos, algumas vezes vão ter as suas exceções, mas geralmente não é assim. Outra coisa, não se deve bloquear o desenvolvimento das suas próprias peças. Por exemplo, se você jogou aqui E4, então você vai liberar o bispo e vai liberar a rainha. Então não faz sentido depois que jogar E5, você jogar, por exemplo, cavalo E2. Você atrapalhou o desenvolvimento do bispo e da rainha. Então não é legal. Aqui você tem que jogar cavalo F3, que já ataca, ou então já desenvolver as peças. Entendeu? Outra coisa que a gente fala muito nas teorias de abertura do xadrez mesmo. Todo lance, mesmo que seja na abertura, é interessante que você sempre ameace alguma coisa. Por exemplo, quando você joga E4, o adversário joga E5, você jogou cavalo F3, ou seja, já está ameaçando o peão de E5. Essa iniciativa que o branco tem por dar o primeiro lance já faz com que as negras tenham que dar um lance de defesa, né? Aqui caracterizaria a defesa Rui Lopes, certo? Então, todo lance que você puder dar, sempre tem que atacar alguma coisa, certo? Outra coisa que a gente aprende é que não mova a dama prematuramente, porque ela vai virar alvo de ataque e ao mesmo tempo que sua dama vira alvo de ataque, você vai perder tempos e tempos valem ouro, né? Principalmente no xadrez. Por exemplo, vamos tentar aqui um lance diferente. D4. Aí eu jogo cavalo F6. A dama joga D2. Isso não é um lance legal, não é um lance bom. Primeiro, atrapalhou o desenvolvimento do bispo, né? E já vai poder sofrer uma ameaça. Ah, Rafael, mas eu estou movendo o cavalo 2 vezes. Sim, não, essa ameaça não vai ser agora. Você pode continuar o desenvolvimento. Cavalo, digamos que ele joga aqui. Cavalo F3 também. Vamos lá. E cavalo F3. Aí aqui a dama já vai perder um tempo, né? Então você pode preparar melhor esse lance. Joga D5. Aí ele, digamos, jogou E3. Aí você já ameaçou a dama vai sair. Você já ameaçou a dama de novo. Então,
branco está perdendo tempo tendo que mover a dama algumas vezes, entendeu? É isso que a gente tem que calcular, não mover a dama prematuramente na abertura. E outra coisa que a gente entende, né? Nesse primeiro vídeo vai ficar essas 10 dicas que eu falei. Outra coisa que a gente entende é que não deve tomar peões à toa, né? Você vai pegar um peão, principalmente peão com a dama, é uma perda de tempo, porque pode ser uma armadilha, a sua dama vai ficar exposta. Isso acontece muito numa abertura, numa linha da siciliana, né? A gente joga C5, D4, C toma D, dama toma D. Mas não era bem isso que eu ia mostrar. É melhor mostrar assim. E4, C5, cavalo F3, D5, D4, C toma D, cavalo toma D, cavalo F6, cavalo C3 defende, A6, né? Variante Nadjov, bispo G5. Aí a dama joga B6, ataca o peão de B2. Aí a dama defende D2, aí o cara vai, se empolga e toma o peão de B2. Aqui ele vai perder um tempo, porque ó, a dama vai... Por quê? Porque você tomou um peão com a dama, né, que não é legal. E observe como está o jogo das negras. A negra no flanco dama não desenvolveu nada. O branco desenvolveu. Já tem uma torre dominando a coluna, o que impede o bispo sair por aqui. Já tem um cavalo pronto para saltar nas casas, né? E o branco ficou com a dama meia boiando ali. Então não pode também tomar de damas peões, né? Lógico, salvo algumas exceções. Lembre-se que tem algumas exceções, mas geralmente não se toma peões de dama, principalmente peão do cavalo da dama, como a gente falava antigamente. Mas peão de B, peão de G. Certo? Por hoje é isso, né? Fiquem aí, dêem uma lida, estudem. Lembrando que eu estou com um grupo no Classroom da Google, né? Quem tiver interesse em receber materiais gratuitos, estudar com a gente, manda um alô, escreva aí nos comentários, entre em contato comigo. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, que vai ficar aí no link da descrição, o link na descrição do vídeo. Até a próxima, pessoal.